Sejam bem-vindos. A galera vai chegando aqui devagarzinho. Que bom, Clarice, minha querida, já está presente. Vamos dar aquele tempinho, né, para as pessoas chegarem. Enquanto isso, eu vou me apresentando, porque tem muita gente nova chegando a cada dia, a cada live, né, onde a gente está aqui com um projeto in-house. Eu sou a Raquel Xerém, criadora desse projeto, onde o propósito já nasceu exatamente com a ideia de compartilhar conteúdos multiculturais, né? E olha que interessante, o nome in-house. Ô, Suzy, querida, que bom que você está aqui com a gente. Então, o projeto in-house, ele nasceu para ser presencial, mas como a vida, e a gente aprendeu agora mais do que nunca, é se reinventar, o projeto in-house virou in-house para in-house. E aqui a gente entendeu que a gente consegue estar perto e longe ao mesmo tempo. Ave tecnologia, não é? Eu queria começar essa live de hoje dizendo para vocês o seguinte: eu sempre estudo um pouquinho, né, as pessoas que eu vou receber com todo carinho aqui, porque eu gosto de me aprofundar, né, na verdade, né, das histórias. E sempre quando eu vou fazer essa pesquisa, eu me deparo com umas coisas muito legais, que às vezes a gente nem pensou em conversar, mas que são pérolas, né, que eu adoraria dividir com vocês aqui. Então, ontem, né, investigando lá o Instagram e as redes sociais da Clarice, eu achei um quadro, um post, que a Clarice colocou como ser um quadro que ela adora, né? E esse quadro é da Júlia Duarte, onde está escrito assim: "Te juro, humor eterno". Gente, eu amei isso, né? Te juro, humor eterno. É tudo o que a gente está precisando de um companheiro que está do nosso lado, né? Hoje sempre, na verdade. Mas mais legal do que esse quadrinho era o comentário embaixo do Eduardo Scholl, que dizia o seguinte: procura alguém com quem fazer humor, que apaixonadamente satisfaças suas fantasias textuais, para que juntos possam chegar ao sarcasmo. Maravilhoso isso, Clarice. Na verdade, eu não te contei que eu ia falar isso, tal, mas é porque isso foi lá para as 2:30 da manhã, entendeu? Lendo ali, e eu falei, uau, que máximo. Te confesso que eu vou achar esse quadrinho para eu comprar e botar também. Então, galera, é isso, né? Enfim, queria só contar para vocês um pouquinho que a minha formação é em teatro também, né? Eu me formei na faculdade da cidade, em artes cênicas, então não é à toa que hoje eu estou aqui curtindo muito e muito feliz e emocionada, né, de poder chamar aqui com a gente essa atriz maravilhosa, esse ser humano incrível que é a Clarice Nisquier. Tá? Então eu acho que já tá na hora, né? Flavinha, Claudinha, Yaya, querida. E quanta gente deliciosa aqui com a gente. Deixa eu achar aqui então, porque a gente já entendeu que uma hora passa voando nessas lives do Projeto In-House, porque os papos são incríveis e eu não vou mais perder tempo, não. Eu vou chamar a Clarice aqui para ela poder começar a conversar com a gente. Aguardando Clarice. Enquanto isso, eu vou aqui falando, gente, que a Clarice está fazendo esse ano 40 Oi, anos de carreira, não é, queridona? Seja tudo bem-vinda, bom? Clarice, no Projeto In-House. Estou muito Obrigada, feliz de ter você aqui hoje. Né? Já tem muita gente obrigada. aqui bacana chegando. E eu vou só falar, Clarice, aqui um pouquinho, né? Que você está fazendo 40 anos de carreira nessa quarentena. A gente ficou falando sobre a mística do número 4, com vários sucessos no teatro que a gente já já vai falar aqui para vocês. E um deles, né, que assim, para mim é o que mais se destaca, não que os outros não sejam, mas é a Alma e Moral, aonde, né, a Clarice ganhou 2 prêmios lindos de melhor atriz, né? E na verdade essa peça, né, Clarice, ela é uma adaptação sua, né, de um texto de excelência do livro, né, do nosso querido rabino Newton Bonder, né, que eu tanto admiro e tenho Isso, um carinho absurdo, não é? Mais ou menos por aí. isso. Então, você me desculpa que eu já entrei aqui e me precipitei em começar pela Alma Moral,
né? Porque eu quero te dizer Não, assim, que tá eu fico tranquilo. arrepiada de poder estar aqui com você agora falando sobre a peça que eu confesso que foi uma das que eu mais amei, que mais me deu insights por segundo e que eu assisti três vezes para poder entender que eu precisava ver mais 8 para começar a entender. Mais ou menos por aí, né? Primeiro eu quero dizer que eu adorei que você viu o quadro da Júlia. Eu adoro aquele É quadro. incrível. É realmente, te juro, humor eterno, porque realmente. E aquele texto que você leu do De quem que era? Calma, eu vou te falar. Ricardo, Não, não, Eduardo, Sérgio, Eduardo Scholl. Eduardo. Isso. Também achei maravilhoso. Escrevi para ele, falei, amei. Não, até porque amor sem humor não dá, né? Não dá. Ai, que Eu bom. estou te ouvindo muito baixinho, não sei se as pessoas estão me ouvindo bem. Peraí, Eu não tô sei por achando, quê. eu tô Peraí. achando o teu som, ele tá dando uma certa microfonia. Você botou para gravar? Não, né? Não. Não, engraçado. Eu tô ouvindo Mas você você bem. está me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem, o som tá um pouquinho estridente, mas dá para ouvir numa boa. E vocês, ó, a galera faz assim, gente, se dá para ouvir bem, porque isso é importante aqui para a gente poder começar, né? Ah, que pena, porque quando você estava sozinha, é, eu estava te ouvindo perfeitamente. Mas, enfim, eu estou te ouvindo, só que parece um pouquinho longe. É, Mas tá bom. tá. Eu Mas acho que é do meu aparelho, alguma coisa. pode É ser que que eu. tocou o telefone Ah, e eu não atendi, eu rejeitei. E a partir do momento que tocou, o som mudou. mas olha só, quando toca, no momento fica ruim, depois que sai o telefonema, volta ao normal. Mas o importante é Mas assim, não você está me voltou. ouvindo? Tô. Então, beleza. Isso que é importante, né? Eu assim, né? Na verdade, comecei é, pensando da gente conversar um pouquinho, né, sobre alma e moral, porque quando eu botei o convite e mandei para todo mundo, foi exatamente o comentário que me veio. Nossa, alma e moral, lá que espetáculo. Né? Falei, gente, deixa eu começar logo por aí para matar aquela vontadezinha de todo mundo, né? Aham. E aí eu pensei o seguinte, Clarice, o que você acha? Eu fiquei pensando assim, numa possível analogia dessa concepção que você teve da nudez, voltando à essência do ser humano, com o que a gente está vivendo hoje, aonde a gente volta para nossas casas, onde a gente se despe também, né, assim, de tanta produção externa, né, desde o desapego físico, né, estético e social. E aí eu fiquei pensando, né, como tudo volta um pouco para esse Adão e Eva, e é onde a gente tem que repensar, e aí eu jogo a bola para você. Na realidade, é muito. é, assim, eu acho toda essa situação muito complexa, porque o mundo, são vários mundos, né, Raquel? Assim, tem o mundo, ele não é uma coisa só, ele não evolui igualmente para todo mundo no mesmo tempo, na mesma hora e da mesma maneira, né? Então, quando vem uma coisa igual para todo mundo, um vírus único para o mundo inteiro, você também percebe como cada grupo, cada país, é, reage a isso, né? Sim, O que significa isso para cada tribo, o que significa isso para cada a cultura, o que cultura. significa isso para essa pluralidade que somos nós, a humanidade, né? Então, primeiro de tudo, eu sempre acho que é importante a gente se situar, não achar que o mundo é uma coisa só. O vírus é único, mas ainda assim ele atua de forma diferente em vários corpos, em várias pessoas, né? Então, assim, nós temos que enfrentar isso, e quando a gente fala de mudança, e quando a gente fala do que isso acarreta, você pode imaginar a quantidade de coisas que passam pela minha cabeça, porque eu vejo, assim, esse panelão, né, Sim. borbulhando, e, primeiro de tudo, eu acho isso, acho que a evolução, não estamos todos no mesmo grau de evolução, não compreendemos o que é evolução da mesma maneira, enfim, tem milhares de E questões, tem o né? tal do livre-arbítrio Então, o tempo inteiro também, né? Do olhar de cada um. total, Das ainda tem escolhas, isso, né? exatamente. Então, o que eu acho, assim, isto posto, como a gente diz,
eu acho que a gente vai sobreviver a tudo isso, à luz da alma imoral, né? Falando sobre a alma um pouco, eu acho que a gente vai sobreviver a tudo isso porque nós temos esse potencial transgressor. Porque se nós não tivéssemos esse potencial transgressor, a gente não daria conta disso. Então, o potencial transgressor é como se fosse um potencial irmão, vamos dizer assim, do nosso sistema imunológico, sabe? Uhum. É, pelo fato de nós termos essa alma imoral, essa capacidade de se reinventar, como você falou, de suportar o não confortável, Isso. a gente vai dar conta disso. Cada país, cada tribo, cada pessoa, cada classe social, da sua maneira, mas o ser humano está equipado para dar conta disso. E eu acho que ele está equipado justamente porque ele tem uma alma transgressora. Essa alma transgressora, ela não se preocupa com o conforto, como ensina o Rabino Newton Bonder, ela não se preocupa com a aparência, ela não se preocupa com nada que é Material, né? disso material. Ela, pelo contrário, ela aceita os desafios e ela quer ir, ela quer testar a sua capacidade, o seu potencial nos momentos mais difíceis e mais duros. Então, eu acho que a alma moral, nesse momento, é, ela já está sendo ativada, sabe? Eu acho que esse desconforto que a gente está sentindo, não só no corpo, mas na alma, no sentido de que a alma sente a dor do nosso corpo também, é ela que vai tentar dar conta disso. Claro que o corpo, porque é uma coisa só, na verdade, mas eu gosto sempre de lembrar desse aprendizado que eu tive, que a alma moral é um potencial, é uma consciência que nós temos. É algo que às vezes fica oculto dentro de nós, mas é um potencial transgressor muito grande. E que ela está longe dos hábitos, ela está longe da cultura, né, desse dia a dia, e ela está. A moral é que nos faz acomodados, né? É verdade. A moral é que Na verdade, nos dá esse acomodados conforto. ou travados, né? Porque eu acho que às vezes a moral ela trava, né? Como você falou, a alma quer ir, mas a moral trava, porque a moral é um pouco os outros também, né? É a nossa autocensura e a censura alheia, né? Você não acha? É, mas é e não é, sabe? Eu acho que a moral, assim, num lugar assim mais ela tende a nos preservar. Ela tem uma função, Hum, entende? entendi. Ela pensa na preservação do ponto de vista vamos dizer assim, eu estou me baseando totalmente no texto, tá? Mas ela tende a uma visão de preservação ligada ao que deu certo no passado, entendeu? Minha filha, eu estou te dizendo, sai de casaquinho quando está chovendo. Mas, vó, para quê? Porque o seu ancestral saiu de casaquinho, ninguém nunca gripou de casaquinho, e você deve sair de casaquinho. E não questiona, minha filha. Vai de casaquinho. E você vai de casaquinho para dar certo. Porque essa é a função de preservar através de coisas que já foram testadas e deram certo. Então, vamos dizer que essa seria a nossa moral. Então, às vezes, ela pode chegar a uma censura, ela pode chegar a tudo isso, mas anterior à censura, ela tem Uma o dever, ela se autopreservação. sente no dever de te preservar. Entendi. A alma imoral, ela também te preserva, só que ela não preserva com o casaquinho, entendeu? Ela quer arriscar um jeito novo de preservar a vida. Ela é quando os casaquinhos não dão mais. Não se Já cabem mais. botei todos os casaquinhos. Então eu tenho que partir, eu tenho que atravessar o Mar Vermelho, eu tenho que atravessar, eu tenho que confiar, eu tenho que me surpreender com alguma coisa que lá na frente vai novamente ser tradição, mas que agora é uma ruptura e ela vai ser legitimada muito à frente, não agora. Então, esses dois polos, eles são muito irmãos, mas eles são muito conflituosos também, né? Quando você não dá vazão e não dá voz a ele,
você pode ficar paralisado num conflito interno muito grande. Então, para dar conta desse conflito e desse jogo de interesses entre partir e ficar, né? Sempre essa luta, você tem que ter muito esclarecimento sobre o que é bom e o que é correto. Aí é toda a questão que vai se desenvolvendo para você poder discernir, né? E eu acho que nesse momento é muito louco, né? Porque a gente tem que obedecer, né? Eu acho que a gente tem que obedecer, ficar em casa, Aceitar. mas na realidade, quem vai suportar esta nova casa e essa quarentena não será o corpo moral, no meu entender. É um paradoxo, mas quem vai me fazer estar aqui na live, Uhum. suportar eu dar uma entrevista me observando, que é uma coisa absolutamente nova para mim. Eu fiz uma leitura de teatro, o que te incomoda? Primeiro de tudo, me incomoda ficar me vendo, por mais que eu olhe para você. Caramba, É. para que eu estou me Não, vendo? Eu você tem nunca toda fiquei a falando razão. me vendo. É um costume mesmo. Por exemplo, eu já acostumei, eu realmente olho para você, entendeu? Ao mesmo tempo que eu tenho que, inclusive, olhar as mensagens, as pessoas estão então, assim, a Claro, gente vira um satélitezinho, né? Mas você sabe que é incrível, é tudo hábito, né? Essa aqui já é a 17ª live, olha que loucura que eu estou fazendo tudo e eu tal. estou me habituando. É como, imagina, você lê o que as pessoas estão escrevendo, é como se eu estivesse falando no teatro, ouvindo o que as pessoas estão pensando enquanto eu estou falando. Não, pois é. Mas é engraçado, é isso. É uma questão de hábito. E confesso e peço desculpas, inclusive, que muitas das coisas me passam, porque tem uma hora que eu estou viajando realmente só no que você está falando, né? Senão não tem Claro, graça. eu tento nem olhar para eu poder me concentrar, Não assim, precisa porque se olhar, eu não, vejo que que eu um olho amigo aqui para entrou, você. Mas, enfim, você sabe o que eu ia te perguntar, Clarice, assim, falando exatamente, né, puxando daí disso, né, assim, essa peça Alma e Moral, né, e esse texto, né, do Bonner, ele é muito calcado também na Cabala, né, que a Cabala, total. né, que nos dá ferramentas e instrumentos absurdos. Eu fiz, né, fui até a Cabala 5 e imagina, ainda tem um universo para poder aprender. E eu queria te perguntar assim, o que que você acha que você tirou, né? Assim, se a gente pudesse resumir aqui, obviamente, quais são as ferramentas que você acha que são mais importantes que você realmente passou a usar, que mudou a tua vida, né, a nível pessoal e que você acha que você podia compartilhar aqui como coisas que você acha interessantes, talvez nesse momento, para a vida, enfim. Bom, a Alma Moral, ela mudou a minha vida, porque, como é que eu vou te dizer rapidamente? De uma vontade que eu tinha de responder a Dona Leia, de dizer, Dona Leia, eu posso ser judia budista? É assim que eu me sinto hoje. A peça me ensinou uma coisa muito importante. Primeiro, que eu não sou tão transgressora quanto eu achava que eu era. Ótimo. Por incrível que pareça, eu acho que eu aprendi a ter mais coragem ainda com a peça, no sentido assim de perceber minhas limitações. Depois ela me ensinou a conversar e a dialogar melhor com a tradição. Eu acho que eu tinha uma atitude ainda adolescente com a tradição, sabe? Ah, não quero, isso não tem nada a ver comigo. Ah, sabe? Eu acho que eu era muito garotona, sabe, ainda. Sabe, assim, eu ia até a página 2 e depois eu não conseguia ouvir. E essa peça me ensinou que a tradição, ela tem coisas muito mais legais do que eu podia imaginar também. Então, como você amplia o entendimento do que é transgressão, você também amplia o entendimento do que é tradição, né? Então, isso foi muito, muito, muito importante para o meu amadurecimento emocional, espiritual, de autoconhecimento, enfim. Coisas muito importantes, porque essa peça acompanhou um momento muito bonito do meu casamento. Essa peça, eu estou casada há 25 anos, e a peça estreou há 14 anos atrás, quando o casamento estava com 10 anos, né, mais ou menos.
Então, esse tempo todo que a peça veio junto, e veio o crescimento do filho, e veio as questões do casamento, né? Um longo casamento tem muitas questões, muitas, não são poucas. A peça me dava um instrumento de pensamento, sabe? Me dava uma condição de pensar fora da caixinha também, sabe? Sei. De enfrentar os conflitos íntimos de uma maneira também muito legal, porque a peça tem um momento que fala, né, da união, do casamento e tal e tal. Então isso foi muito legal. E como o meu marido é o diretor de produção da peça e ele escuta esse trabalho, então você pode imaginar quantas coisas a gente não conversou à luz desse entendimento. Então eu sou muito grata assim a essa experiência e ao Newton Bonder, né, de acompanhar esse processo e acompanhar esse meu crescimento também, enfim. Então, a peça mudou minha vida nesse sentido, mudou para um amadurecimento muito, muito legal. E eu, ao longo desses 14 anos, eu fiz muitos outros trabalhos, porque eu fui entendendo que eu tinha que comparar e que eu tinha que. Sabe, Raquel, um sucesso é uma coisa muito desafiadora. O sucesso, ele traz muitas questões. Imagino. As pessoas tendem a falar muito dos desafios de um fracasso. Eles são imensos. Do sucesso são imensos também. Tem muitas questões. Por exemplo, Clarice. Então, eu entendi que para que a alma e moral fosse sempre um lugar amplo, eu também teria que avançar em outros trabalhos para eu poder estar sempre levando algo novo meu Dar também, um de refresh, né? Aquela crescimento. coisa do refresh. Né? Exatamente. Exatamente. Eu entendo perfeitamente o que você está falando. Exatamente. Eu quero falar sobre teus outros trabalhos. Eu queria só fazer mais uma pergunta aqui, na verdade, e te pedir uma coisa. Uma pergunta que seria assim: eu acho que a questão da nudez, que você já deve ter falado em todas as entrevistas 500 mil vezes, é algo que realmente chama muito atenção, mas para mim o mais interessante é que é o impacto que depois se harmoniza e vira uma coisa quase que um mimetismo de um todo, onde aquilo passa realmente a fazer parte da essência da peça. Eu queria te fazer uma pergunta curiosa. De onde só surgiu a ideia? Assim, você leu o texto, de onde você decidiu que essa peça iria ter a nudez do jeito que ela é presente? Olha, eu lembro que quando eu li o livro e passei pela frase não há nudez na natureza, eu tenho uma lembrança de ter ido para o meu quarto, ter pego um banco na cozinha, ter colocado um banquinho em frente ao espelho do meu armário, ter ficado nua e ter olhado o meu corpo sem aquela nudez. Sem a nudez, como diz o Newton, né? Sem a nudez da cultura. Vendo só um corpo. Uhum. E se eu olharia aquilo, se eu conseguiria ver que não há nudez na natureza, se eu conseguiria me ver como uma Como natureza, natureza. e não ficar julgando o meu corpo, sabe? Uhum. A gente olha no espelho, deixa eu ver se eu estou bem. Aí vê se o cabelo está bom, peito, barriga, está tudo, né? A gente está sempre tendo um padrão na cabeça, né? Esse é o corpo moral. Isso. E eu sentei ali e fiquei olhando a minha natureza. E eu vi. Eu falei, realmente não há nudez na natureza. E eu comecei a achar que se eu conseguisse sentar assim, diante do público, como eu sentei diante do espelho, que seria incrível para mim e que seria uma coisa muito, muito verdadeira minha. De um entendimento muito sincero da Clarice, sabe? De algo que ela conseguiu realmente enxergar
e que ela gostaria que vocês todos enxergassem, porque é muito libertador. Então, quando me perguntam várias coisas em relação a isso, tem histórias engraçadas, tem histórias emocionantes sobre isso, né? Tem, tem questionamentos emocionantes sobre isso. É que ao mesmo tempo já me vieram três histórias, E se né? você Uma quiser, o engraçada, espaço é todo teu, a gente está adorando. uma muito engraçada, um casal amigo foi assistir com outro casal amigo. Uhum. Aí, 1h pouco da manhã, ela me liga e fala assim: Clarice, eu tenho que te contar uma coisa. Meu marido saiu da peça, nós todos fomos beber num bar, nós quatro, né? E meu marido ficou calado, calado o tempo todo. E cada um foi dizendo a parte que mais gostava da peça. E teve uma hora que a gente falou: por que você está tão quieto? A peça te impactou tanto? Impactou. Mas fala o trecho que você mais gostou. Aí ele falou assim: não, o que mais me impactou é que tinha uma mulher nua na minha frente e eu prestei atenção em tudo que ela falou. Ah, maravilhoso. Como é que pode? Declaração Muito masculina, bom. né? Espetacular. Espetacular. Maravilhoso. Ela falou: eu tinha que ter te contado. Eu falei: pô, maravilhoso ele. Muito Que bom. isso descondicionou o olhar dele, sabe? De uma maneira tão impressionante. Como é que ele, diante de uma mulher nua, ele estava conseguindo ouvir o que ela estava falando, Perfeito, perfeito. né? Muito Você vê legal que nos isso. primórdios da nossa religião, né, assim, na religião ortodoxa, para quem não sabe, as mulheres ficam de um lado e os homens ficam de outro, exatamente porque as mulheres distraem os homens, dizem eles, para eles poderem rezar. E olha que interessante, né? Quer dizer, assim, a pessoa foi num teatro, senta e vê a tua nudez, mas está prestando atenção na sua fala. Quer dizer, a gente entende o quanto é libertador para quem assiste, tanto quanto para você que faz, né, Clarice? Não, é maravilhoso porque você compreende que a sua sensualidade, ela pode estar a serviço de coisas transcendentes também. Sim, A sua sensualidade, ela não precisa estar aprisionada numa única maneira de se expressar, né? Ela pode se expressar de várias maneiras. Ela pode sair de dentro de você com vários objetivos e de várias maneiras. Ela é sua. perfeito. Então, a maneira como você organiza o seu corpo naquele momento, a maneira como você está falando, você está sensual, mas é como dizia o Newton Bonder, né, no início dos ensaios, ele falava assim que autorizava a peça como eu tinha idealizado, porque ele não sentia em mim nenhum convite erótico naquela nudez. E eu não tinha mesmo isso, eu queria que eles vissem uma natureza. É porque o convite erótico é uma deliberação, é uma decisão que você quer Exatamente. É ter com um alguém olhar, ou é não. isso. É um olhar, mas anterior a isso, você tem um corpo que tem muitas coisas. Ele pode ser erótico no sentido transcendente também, se você assim ou desejar, entendeu? Claro, claro. E é uma arte você conseguir transmitir e comunicar isso. Uma outra história que eu acho também muito legal, que me marcou muito, foi era a mãe e a filha adolescente, tinham acabado de assistir, e a filha tinha uns 16, 17 anos, ficou mais afastada, e a mãe se aproximou de mim e falou: Clarice, quero muito te agradecer, porque eu vou contar essa história junto com uma outra para não parecer uma coisa moral, assim, vocês vão entender. Ela falou assim: eu quero muito te agradecer porque a minha filha acabou de desistir de colocar silicone. Aquilo foi tão surpreendente para mim, eu falo tantas coisas. Eu estudei em tantas coisas. Porra, Eu mas jamais podia imaginar traz que um texto todo cabalístico, todo. Terminamos no silicone, mas continua. E aí? eu falei que bom.
Que assim seja, se ela se sente feliz e tá liberta de um padrão que não precisava, enfim. E foi. Meses depois, uma atriz muito querida, que tinha colocado silicone, não por uma, talvez, não por uma necessidade de saúde, que tem também, mas por uma necessidade dela, estética dela e tal, ela ficou muito mexida com a nudez. E ela só queria me saber uma opinião minha. Se ela quisesse um dia fazer alma e moral, como eu fiz, se sentar ali e dizer não há nudez na natureza, se ela com a prótese dela, eu ach... se eu achava que ela podia, porque ela tinha a prótese. Eu achei aquela pergunta assim, na hora, eu me lembro que eu fiquei pensando na profundidade da pergunta, sabe? E respondi que sim, que, Que ela poderia. que ela poderia. Uhum. Ela tem que, ela, assim como eu, né? Eu dou o Amir Haddad, que fez a direção da peça, teve uma sacada genial. Ele, quando eu sentava nua na cadeira, ele logo dizia, eu logo falava, não há nudez na natureza. E ele falava, tem alguma coisa errada. Não sei o que é, não sei o que é. Aí um dia ele sacou, ele falou assim, Clarice, você tem que me dar um tempo para eu ver seu corpo. Eu preciso te escanear 30 segundos, porque senão dá um tempo para Ah, mim, é verdade, porque faz senão sentido. você está com vergonha. Aí eu falei, ok, tá certo. Então eu sento, espero um pouquinho e digo, não há nudez na natureza. Isso que vocês estão vendo é além do que vocês... E assim segue. Sim, segue. E nesse primeiro minuto é Então, aquele minuto que todo mundo se mexe assim na cadeira, né? Oi, é, é isso mesmo, né? E tudo. E é esse primeiro minuto. Aí dá depois para ouvir o texto, né? Que você vai começar, isso. né? Justamente para eu poder libertar o seu olho, para você ver de fato o meu corpo, como assim como eu vi no espelho. Claro. Ele tinha toda a razão. E eu Clarice, não dava esse vamos dar aqui tempo. só as boas-vindas aqui para a Estherzinha Bonder, que está aqui, que entrou, ó, Ô, Esther, querida. Tem muita gente querida, mas já vi ela. Você não ficou no anonimato, Estherzinha, Teté. Vai, Clarice. Enfim. então essa sacada dele foi muito, muito legal. Então eu dava esse tempo, assim como eu dei no fundo no espelho e tal. E quando essa atriz me perguntou isso, eu acho que ela teria que dar esse tempo, assim, da gente olhar que ela tomou essa atitude, que o peito é assim, é assado, mas que se ela se sentia vulnerável, que ela sentia a natureza mortal dela, que apesar de toda a beleza ou de toda, sei lá, A de imperfeição, significar, né? de toda a perfeição daquele peito e do que isso significava para ela, enfim, se ela ainda assim tinha total consciência da mortalidade dela, da vulnerabilidade dela, de que ela também precisava se surpreender consigo mesma e que ela tem uma voz que é uma voz interna que ela também escuta, que transcende também a isso, que são milhares de questões, claro que pode, porque eu vou ver essa nudez. Eu vou ver aquele corpo, mas eu preciso ver a nudez psíquica dela também, né? Eu preciso ver a nudez da alma dela. E a alma dela está lá. Então, mas ela me fez pensar muito, porque é como se... Por isso que eu digo, a gente que tem mais, como o Newton Bonder fala, né, mais afinidade com o acampamento da alma e moral, a gente também tem que tomar muito cuidado para a gente não ser uma Dona Leia ao contrário, sabe? De dizer, não pode, com silicone não pode, Sim. porque tem que ser, tem que não sei o quê. Não, não tem nada a ver, sabe? Pode. Pode ou Quem não somos pode, assim nós, como eu né? podia e não podia. Verdade. Exatamente. Perfeito. Olha só, para a gente poder então encerrar aqui essa partezinha da alma moral, porque tem outras coisas incríveis para a gente falar aqui, eu ia pedir só para você falar um trecho para a gente daqueles que você mais gosta, pode ser? Olha,
Como eu sabia que ia ter esse pedido, Gente, você vê como tudo é eu improvisado, tá? A separei gente não 3 textos. ensaia. Oi? Tô falando, você vê que aqui esse papo, ele vai fluindo. A gente não ensaiou nada disso, né, Clarice? Verdade, é muito legal isso. Fala. Peraí, eu até anotei aqui, deixa eu ver qual dos 3 agora eu acho. Eu vou falar um trecho do final da peça, Tá tá? ótimo, ótimo. Eu deixei o texto aberto porque eu não faço a peça, gente, é uma loucura. Eu faço há 14 anos e há um mês eu não Já faço. faz um mês, né? Oi? É que meu filho começou a estudar Já faz piano. um mês, né? Na verdade, que você falou que você Então eu interrompeu. tenho medo até de perder um pouquinho Não, o mas raciocínio, imagina, mas leia, 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 eu vou ler. leia. Quer dizer, eu acho que quando eu ler, eu vou saber. Eu também acho, por isso que eu falei, leia. Vocês estão ouvindo um piano? Não, mas não está atrapalhando nada. Não? Não. Tá muito longe, né? Tá. Aqui, ó. O corpo, que quer apenas dar conta do próprio corpo, provou-se desumano. O corpo que quer extirpar de si a dimensão da alma, provou-se desumano. As visões de mundo que querem construir um corpo onde a alma não ocupe um lugar privilegiado, provaram-se todas, sem exceção, desumanas. Eu acho isso é um trechinho assim que me toca muito, e eu acho que tem a ver com o momento que a gente está passando. Eu acho que nós vivíamos uma situação insuportável, eu acho. Uhum. Eu estou experimentando uma coisa, gente, como mãe, que me toca muito. Há um mês, meu filho está em casa. De vez em quando dá uma congelada. Oi, Raquel. Voltei? Oi, Meu filho tem 20 anos. voltou. Voltou. Oi. Ai, voltou Aham. bom o som agora. Ai, que Foi bom. bom? Aí vamos começar tudo de novo. Por mim, tudo bem. Se Agora que eu estou acabar, te ouvindo eu bem. encerro e reinicio. Não há problema. É, desde os 15 anos, desde que ele começou a sair na night, eu vivo aquela angústia da volta dele, da night, né? Eu, eu, eu ficava muito preocupada, né? E eu não achava normal a gente viver numa sociedade. Isso é um exemplo. Onde um filho sai para se divertir à noite e a mãe tem que rezar para que corra tudo bem, Uhum. entendeu? Isso não existe, gente. Isso é uma coisa, sabe? Absolutamente absurda, entendeu? Aham. Você tem que É saber onde inconcebível. ele está. Não, você tem que saber onde ele está. Se ele não ligar, você fica preocupado. Se ele não está com a namorada, se ele não estiver não sei aonde, e se ele não atender o celular, já não consegue dormir. Eu estava assim, né? Claro, ele vai crescendo, ele vai amadurecendo, a gente também vai amadurecendo, a gente também vai crescendo, mas não é normal isso, sabe? Eu não me lembro, olha, a minha mãe é uma mãe super protetora até hoje, mas eu não me lembro dos meus pais desesperados quando a gente saía. Era mais tranquilo, né? Era uma outra época, enfim. Eu acho que é o fator violência. E coitados, eles não tinham Isso, celular, né? A gente ainda tem essa é. possibilidade, né? Que por um lado é maravilhoso e por outro lado é desesperador quando não Acabou a atende, né? bateria, não atende, pronto, ferrou. É É, verdade. não me avisou, enfim. Eu estou há um mês com esse menino dentro de casa e outro dia eu pensei, meu Deus, como eu durmo.
eu durmo muito bem, apesar de todas as preocupações, de toda a loucura que a gente está vivendo. Outro dia eu falei, Vitor, há um mês eu não estou preocupada onde você está. Que loucura, que isso é o É normal. verdade. Isso Há teria um que mês você ser o está em normal. paz, né? É, Mas isso, eu eu confio em tento você. dizer que isso não é real, né? Isso não é real, porque daqui a pouco eles vão todos para a rua de novo. Claro, mas assim, parece assim um descanso, sabe? De um lugar que, na verdade, não é o correto ele ficar preso em casa para eu ficar tranquila, nem eu preso em casa. Ele tem mais é que sair, viajar, conhecer o mundo, mas eu estou querendo dizer com isso é que o mundo estava num lugar desesperador já, Sim, eu eu acho, também. desesperador. Saturado, né? Eu acho que saturado, não tinha mais para onde correr. E eu acho que essa parada obrigatória, né? Ela tem esse lado de revisão muito profunda de valores e isso é muito importante. Então, quando eu escolho isso aqui, o corpo que quer apenas dar conta do próprio corpo, provou-se desumano, é que essa peça me ensina e me ensinou que a letra da lei é tão importante quanto o espírito da lei, né? Então, você tem um corpo a preservar e você tem também um corpo de valores a preservar. E esses valores eles têm que ser compreendidos diariamente e fortificados e nutridos com vida, Sim. não nutridos de forma mecânica, nutridos de entendimento, nutridos de criatividade, nutridos de experiências e de vivências, né? Então, o corpo que dá conta só do próprio corpo, no meu entendimento, é isso. É um corpo que fica na repetição, sabe? E que isso é desumano. E que fica só no corpo, Você, plano físico também, né? Me dá essa impressão. Você isso, fala, é um corpo que não respira, né? Porque a gente não tem tempo, isso. né, para respirar. Né? A gente parou para respirar agora, né? É loucura. Aliás, não só a gente, como hoje é o dia do planeta Terra, você sabia? Olha, Pois é. Então, assim, a Terra conseguiu respirar, os golfinhos voltaram para Veneza, né? Enfim, o Himalaia é apareceu. incrível É isso, muito viu? louco isso. É a vida como ela tem que ser, né? Você em A paz vida com o como teu ela tem que filho, ser. né? Ele saindo ou não, e as coisas respirando, né, Clarice? Total esse valor do crescimento econômico, da riqueza como um fim em si mesmo, a riqueza vale mais do que tudo. Esses valores, eles chegou no limite disso. Não tem mais condição de isso não estar, a riqueza, a produção de riqueza do ser humano tem que estar linkada com muitas outras coisas. Se não estiver linkada com a beleza do golfinho, da beleza da tartaruga que voltou lá próxima do Santos Dumont, que eu vi um Pois vídeo é. cheio de tartaruga ali no mar. Eu nunca vi tartaruga ali no mar do Rio de Janeiro, sabe? Esse ar menos poluído, Japão, né? China, todo mundo com um ar mais puro. Não é possível que o Trump não esteja vendo isso, Com sabe? Não é certeza. possível que todo aquele tratado dos países, de Paris, não sei o que, não estejam falando, pô, realmente não podia parar, a gente parou e viu que resolve. Exatamente. Então, Eu também acho. Tomara, tomara, né? Eu acho que a gente não pode voltar para onde a gente era. tomara. Agora, Clarice, olha só. Dentro aqui do nosso tempinho, tanta gente aqui comentando sobre o Amir Haddad. E aí, a minha próxima pergunta para você era assim: vamos falar um pouquinho dessa tua relação com esse diretor maravilhoso e que entra num crush, um match com você, que saem essas obras-primas, né? Porque além da Alma Moral, eu ainda não assisti, te confesso, mas eu amei o nome dessa peça, gente. Olha isso. Esperança na Caixa de Chiclete Ping-Pong. Isso é bom demais, né? Vamos É falar um linda, é pouquinho, uma então, peça linda. né, primeiro dessa tua relação atriz com esse diretor, né? Que eu acho que dizem que as almas gêmeas não é só, né, o teu companheiro afetivo, são as pessoas que se encontra e que te dizem na alma, né? E eu sinto que pode ser isso, Amir Haddad seria uma alma gêmea para você profissionalmente.
Seria. Ele é um homem que basicamente te desconstrói. Ele tem uma forma de dirigir que ele não se utiliza de nenhuma técnica assim. Ah, ele faz assim, ou te dá exercícios, ou te marca, né? Diz para onde que você tem que ir no espetáculo. Ele não tem essa visão. Ele parte do princípio que eu sei o que eu quero e que eu estou convidando ele para dirigir, quer dizer, uma co-direção, a supervisão de direção dele é uma co-direção, onde ele aprofunda a sua própria ideia, onde ele aprofunda a sua própria opinião sobre aquilo que você está tá encenando. Então, ele te desconstrói no sentido de que ele promove um desenvolvimento do teu pensamento no seguinte sentido, assim, que eu acho fantástico, assim, que é o mais marcante que agora está me vindo. Ele consegue fazer com que você tenha discernimento em cena, se você está fazendo uma escolha, porque é a tua liberdade, a tua afetividade real, o teu sentimento mesmo em relação àquilo que você está dizendo, a tua opinião sincera sobre aquilo, ou você está negociando com alguma ideologia, sabe? Ou você está mascarando algumas coisas e até se infantilizando, ou para agradar, ou para... Ele acha que o artista, ele precisa ter muita clareza da opinião dele, sabe? Da opinião sincera dele sobre o assunto, sabe? E não ter medo de expor essa opinião. Você pode até decidir se depois você vai ou não expor, mas você precisa se ouvir de uma maneira muito sincera. Então, eu acho que o nosso encontro, eu estava muito preparada para que ele às vezes me desse assim um safanão, sabe? Me balançasse, falasse, Clarice, não é isso que você está querendo dizer. Não, ouve, sabe? Você tem muito mais o que dizer sobre isso e você está sem coragem. Não, até aqui tá bom, não. Eu vejo, vai, não tenha medo da sua intensidade, não tenha medo de confrontar, sabe, a Dona Leia, ou seja lá, outras peças. Então, ele me ajudou demais nesse sentido de me desenvolver É mesmo, sabe? espetacular, um estímulo e um suporte, né? Ao mesmo tempo, tipo É, assim, vai, um estímulo e um né? suporte. Muito bom. Ainda me jogar na cara que sou eu que quero, não ele. Eu sei que você sabe. Muito bom, muito bom. E essa peça, qual é o ensejo dela? A caixa, Eu sou. Esperança na caixa É, de chiclete ping-pong. é. Primeiro dizer, esse título veio de uma experiência infantil de criança, que eu ia para a colônia de férias Kinderland e eu lá tinha muita esperança, que é o nome daquele inseto. Aqui no Rio a gente chama de esperança. Sim. E eu tinha muita esperança e lá vendia muito chiclete ping-pong na cantina ali da colônia de férias e tal. Então eu pedia uma caixinha do chiclete, né, que vinha com 25 unidades, e pegava a esperança e colocava dentro da caixa de chiclete ping-pong para criar a esperança. E achei que era uma boa metáfora para o que eu estava querendo dizer, que eu comecei a escrever essa peça enquanto o Brasil estava começando a viver o impeachment da Dilma. Eu já estava com muitas questões, eu estava pensando demais sobre a ética. Eu acho que a gente pensa pouco sobre esse tema, e é um tema muito profundo. Eu acho que a gente confunde ética com regras de comportamento, eu acho que a gente confunde ética até com normas, leis. Eu acho que ética é uma palavra tão possível de entendimentos. Eu diria que ética tem tantas faces, quantas faces tem Deus. É complexo. Então, eu fui muito fundo, assim, eu queria... Tem tudo a ver com a Miradade, porque
ele foi tão fundo que eu queria saber qual é a minha opinião sobre a ética, né? No momento em que eu tinha eu tinha apostado no PT, eu fui eleitora do PT durante muitos e muitos anos. Eu achava que era possível uma mudança e tal. Depois, eu gostei muito do primeiro governo, depois veio o segundo e depois vieram todas as confusões. E eu sentia carência de que aquelas pessoas que eu tinha acreditado muito um dia discutissem a fundo a questão ética, né? Então, eu fiquei muito chateada e, ao mesmo tempo, eu estava vendo que o Brasil estava caminhando por um lugar que eu não queria também, porque eu não acreditava em nada do que estava indo. Então, por um lado, não avançava, por outro, avançava para um lugar que eu não queria. Eu fiquei encurralada. E eu achei, então, que o jeito de eu sair desse lugar encurralado, interno, era eu mergulhar dentro de mim e saber o que era ética para mim. E aí eu decidi. Aí foi uma decisão dramatúrgica que o Chico Buarque foi um compositor muito importante para mim na época da ditadura. Eu escutava muito, eu adorava a poesia dele, eu decorava a construção, sabe? Eu decorava as letras. Então, letra de música foi uma coisa sempre muito, muito marcante para mim. Então, eu me peguei um dia estudando sobre ética e eu estava ouvindo muito Zé Cabaleiro. Eu gosto muito do trabalho do Zé Cabaleiro, muito. Eu poderia ficar aqui horas falando, assim como eu falo da alma e moral, eu poderia ficar horas falando do que eu sinto, sabe? De como eu ouço, e a poesia e a música, enfim. E aí eu comecei a achar que a Clarice adulta estava tão apaixonada pelo trabalho do Zeca como a Clarice adolescente. Eu continuo apaixonada pelo trabalho do Chico Buarque, mas naquele momento eu falei, eu acho que eu vou fazer uma trança entre esse meu estudo e essa minha pesquisa com o trabalho do Zé Cabaleiro, porque eu achava que dava pé. Então a vida conspirou a favor, e nós nos encontramos num evento, eu disse dessa ideia, e ele autorizou, e nós começamos então. Durante 3 anos eu reuni quase 60 letras de música dele, algumas na íntegra, outras em fragmento. Selecionei, dentre essas 60, 10 ou 12 músicas que ele canta, que são gravadas e que nós escutamos ele cantando, e fiz um caminho de uma atriz na dramaturgia, de uma atriz que faz o que eu estava fazendo, que através da cultura popular brasileira, ela trilha um caminho poético para falar sobre o que é ética para ela. E ela descobre, é como se ela iniciasse dizendo, olha, eu também não sei como é que onde isso vai parar, mas eu tenho certeza que do fundo do poço a gente vai descobrir alguma coisa e devido à minha experiência com a Miradade, de tantos anos de teatro, eu tenho certeza, sabe, Raquel, que o povo e a cultura popular brasileira, elas têm muito a nos ensinar e a nos falar sobre sobrevivência, sobre resistência, sobre ética, sobre poética, muito, muito a nos ensinar. Assim como o povo judeu atravessou a escravidão, atravessou o mar, atravessou 40 anos no deserto, né, se libertou. O povo brasileiro, ele tem muito, mas muito a nos ensinar. Ele é belo, ele é incrível, sabe? Toda essa camada de violência, toda essa camada, quando você consegue ultrapassar os próprios medos e entrar no que esse povo produz de cultura popular. É muito rico, né? É muito, mas é muito assim, do bem, né? É um povo do bem, né? É muito do bem. Muito forte, é um caldeirão de afeto. E eu achava que o Zé Cabaleiro, no trabalho dele, ele já me dizia isso, como se fosse, pô, Clarice, isso eu sei há muito tempo.
né? E ele tem isso na veia, e ao mesmo tempo é sofisticado, e ao mesmo tempo tem um tratamento, e eu achava que, sei lá, me interessei demais de pesquisar o trabalho dele também. Então foi uma pesquisa feliz, e eu estreiei, e infelizmente no dia 13 de março desse ano, quando eu ia fazer a segunda semana da peça, veio o decreto do governador suspendendo todos os espetáculos. E eu tive que parar, e eu já consigo até falar nisso sem chorar, que no início eu ainda estava muito agoniada, sabe? A peça como se eu estivesse vivendo uma coisa que eu queria doar e de repente eu não posso mais, sabe? Mas Não, não, e você estava eu naquele vou momento de voltar. esquenta, né? Imagina, estamos comparando 14 É, anos com 2 semanas, com 14 dias, né? Você ficou no imagina a alto expectativa que estágio eu não estava. também, né? É, Não, mas olha aqui, ó, se Deus quiser, já já a gente está de volta, né? Não é isso? você congelou para mim, peraí, Estou fala, se falando Deus aqui, se quiser. Deus quiser, já já a gente está de volta. Você está de volta, trazendo esse Se Deus né? quiser. Essa pausa está sendo importante, né? Tá, E o nosso tempinho aqui, infelizmente, está tá acabando, né, acabando. gente? Se fosse aquele programa do Jô Soares, todo mundo ia fazer assim, ó. Ah! Ah, é muito bom eu poder conversar também. Eu já estou conseguindo desligar de mim, Tá sabe? Às vezes eu vendo? olho, É isso. tá tudo certo. Não é uma É loucura. bom isso. Olha aqui, ó. É, Bom, milhões de pessoas fazendo 1000 declarações de amor aqui para você, né? vou ler agora um Vou pouquinho. deixar aqui assim esse último minutinho. A gente tem 3 minutinhos. Se alguém quiser fazer agora alguma pergunta para Clarice, agora eu consigo ler, porque gente tem umas certos papos aqui assim que é impossível interromper a pessoa, não dá, né? Você estava ali, né? Mas então tem aqui, ó, viva Clarice, que riqueza, que delicadeza nas ideias. É, quero pequenas lives Vai como passar. essa. Várias pessoas perguntaram, né, se de repente a gente pode fazer umas lives botando pedaços da peça. Acho um pouco difícil isso, né, Clarice? Porque o teatro tem toda uma É, linguagem, né? Enfim, a Raquel, minha prima, amor, está aqui, ó. Clarice maravilhosa. a Mira Cadê Haddad! ele? Tá aqui? A Mira assistiu! Olha! Tá vendo? Gente, todos aplaudam suas casas. A Mirandade aqui com a gente. Que A maravilha! Mira é um mestre incrível. Tá Que vendo? bom, fiquei feliz, Amir, de saber que você assistiu. Vou ligar para ele assim que acabar. Ó, tá vendo? Olha aqui, Clarice, você me acalma na quarentena. Ai, que bom, que bom. Ah, Vocês que também. bom, tá vendo, Clarice? Olha aqui, ó. Tânia, minha prima querida, um abraço. Temos aqui, ó, o problema, assim, dessa live só tem um problema. Eu sempre brinco aqui que o Instagram ele é impiedoso, ele não quer saber. O papo pode estar ótimo, tá todo É horário. isso aí. Ele não quer saber. Ele vai lá e tira a gente do ar. Então, eu queria aproveitar esse um minutinho aqui para te agradecer, tá? Te confessar que essa live me deixou assim ansiosa. Ontem eu quase não dormi, que eu falei assim, gente, quanta coisa para falar, para dividir. Mas olha aqui, ó, só que Clarice, que oportunidade estamos tendo de ouvir você assim tão tranquilamente. Estive numa vivência com a É, Clarice em BH. Quem foi a Denise Souza. Me apaixonei pelo olha, trabalho dela. Obrigada, Clarice e Raquel. Obrigada a vocês todos. Enfim, gente, está congelando, não. Agora não está mais congelando, não, obrigada amigo. também. Quantas histórias você tem para nos Tá? contar? O mais que eu posso dizer é o seguinte, gente. Eu adoraria, dependendo, né, desse tempo ou mais para frente, que seja a primeira de outras, Clarice. Agora que você já acostumou, Vamos já fazendo sabe outra. até como excluir Obrigada. um story errado? Olha lá. Gente, ontem eu vou contar rapidamente. Ontem a Clarice assim, Raquel, ferrou. Eu botei o story errado, eu botei o de amanhã, que era hoje. Aí eu ri, falei assim, Clarice, calma. Vai lá nos 3 pontinhos, aperta, exclui ela. Consegui! Gente, é isso, entendeu? Agora é a vida como ela é. Aqui vale o piano do filho, o cachorro latindo, congelando, voltando. Mas eu queria te agradecer, agradecer a todos vocês. Estamos sendo desligados do Instagram, mas estamos ligados aqui, perto, longe e todos os dias. Querida, muito É isso. obrigada. Obrigada, Raquel, também. Gente, muito Muito obrigada a obrigada pelo todos convite. vocês aqui. Muito feliz. Beijo, beijo, Um beijo, beijo. querida.
Beijo, beijo, beijo.